Questão 13, OBMAP 2006, nível 1. No gráfico estão representadas as populações das cidades 1, 2, 3, 4 e 5 em 1990 e 2000, em milhares de habitantes. Tá? Por exemplo, em 1990, a população da cidade 2 era 60 mil habitantes. Ele coloca 60 ali, mas aí a gente pensa em 60 mil, beleza? E em 2000, a cidade 4 tinha 150 mil habitantes, tá vendo? Então, qual cidade teve maior aumento percentual de população de 1990 a 2000? Então, aqui é uma questão boa para a gente trabalhar alguns conceitos de fração, tá? O aumento aqui é percentual. Eu vou colocar aqui do lado o aumento real, tá? Como assim o aumento real? Ela era 30, foi para 50. Aumentou quantos? 20. Aqui era 60, foi para 50. Diminuiu quantos? Menos 10, né? Aqui não mexeu em nada. Aqui era 100, foi para 150. E aqui era 120, foi para 130. Então, o aumento real aqui teve uma quantidade real, tá? Bruto assim. Mas aumentou foi a 4, que ela aumentou 50, enquanto a 20, a outra 10, a 3 não aumentou nada e a 2 reduziu a sua população. Esses vídeos eu tenho tossido bastante, peguei Covid por esses dias, então quem está acompanhando essas resoluções aí, estão vendo eu tossindo toda hora, perdão por isso, beleza? Vamos lá fazer essas aulinhas aí. E ver eu tossindo toda hora, beleza? Então vamos lá, continuando. O aumento de 20, o aumento de 50, o aumento real aqui maior teve teve um aumento maior, foi a 4, né? Só que quando ele pede o aumento percentual, o que é isso, o aumento percentual? Significa que eu vou comparar com a população inicial, tá? Então, para 1, eu tive 20 em relação a 30, tá? Então, você vai fazer esse aumento aí. Na 2 nem teve aumento, na 3 também não teve aumento, tá? Aqui eu vou fazer 50, mas no universo de 100 aumentou 50, considerando que tinha 100. E aqui aumentou 10, considerando que já tinha 120, tá? Então, aqui dá até para a gente ver qual dessas frações é maior, tá? E responder a nossa pergunta. Lidando com fração, uma coisa muito útil é você eliminar os zeros, tá? Que tem excesso. Ok? Então, esse cara... Por que você elimina o zero? Tipo, se você fizer o produto e dividir... Você tem um 2. Se eu multiplicar 2 por 5, dá 10. Aí, em seguida, eu vim dividir por 5. Volta para o 2. Então, se eu fizer 2 vezes 5 dividido por 5, no final das contas, é o próprio 2. Esse 5 não interferiu em nada, porque eu multipliquei, depois eu dividi. Então, uma operação desfez a outra. Então, a gente faz o que a gente chama de cortar. Fator comum, a gente simplifica. Tá? E aí, esse zero, ele é fruto, né? É resultado de um produto por 10. O 20 não é 2 vezes 10 e o 30 não é 2 vezes 10, então eu corto. Quando eu faço isso, é a mesma coisa que eu estar cortando esse zero. Por isso que a gente corta esse zero, tá bom? Então fica 2 terços, 5 sobre 10, 1 sobre 12. Dá para simplificar mais coisas aqui. Esse camarada aqui, ele tem um 5 e esse aqui também tem um 5, não é? Ele não é 2 vezes 10, 2 vezes 5, 10 não é 2 vezes 5, então corta aqui, vai sobrar o quê?
repetir aqui o 2/3. Aqui, 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. E aí, qual dessas frações é a maior? Tá? Eu posso fazer a divisão, tá? E chegar no valor aproximado, colocando lá as vírgulas e tal, beleza? Ou eu posso, agora que eu já simplifiquei, vamos só deixar essas aqui, tá? Trazê-las aqui para cima. Então, eu posso simplesmente comparar a fração, beleza? Então, vou fazer primeiro dividindo, tá bom? Primeiro método, dividindo. Vamos dividir. 2 dividido para 3. E aí, o que eu faço? 2 dá para dividir por 3? Não dá. Coloco uma vírgula aqui e aumento uma casa. 20 dividido para 3. 20 dividido para 3 dá 6. Por quê? Porque 6 vezes 3 dá 18. E aí, 18 para 20 sobra 2. Abaixo, 20. 6 de novo. 6 vezes 3, 2. Abaixo, 0, 6. Então, vai ficar 0,66666. 1 dividido para 2. 1 para 2 não dá? Coloca um 0, aqui. O preço de fazer isso, coloca um 0 aqui, né? Para aumentar 10, porque 10 vai dar, mas o preço de fazer isso é colocar um 0, aqui. Tá? 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, 0. 1 dividido para 12. Então, coloca um 0 aqui, coloca uma vírgula aqui. Mas nesse caso ainda não dá. Ó. 10 não dá para dividir para 12. Aumenta um aqui, aumenta, aumenta um aqui. Beleza? Então, agora sim. 100 dividido para 12. 100 dividido para 12, 9. 9, 90, não. 8. 8. 8 vezes 12. 8 vezes 2, 16. Vai 1, 96. 100 menos 96, 4. Vem um 0, 40 por 12, dá 3. 3 vezes 12, 36. E dá 4. Aí vai ficar 8, 3, 3, 3, 3, 3 toda a vida. Tá? Então, e aí? Qual é o maior? Esse cara aqui é 0,6. Esse é 0,5. E esse 0,08. Vou botar duas casinhas então para comparar. Então, quem é o maior? Esse aqui. Beleza, fizemos aí pela divisão. Poderíamos fazer também comparando frações. Como é que a gente compara a fração? Nós temos duas opções, tá? Primeiro, eu vou igualar numerador. O que é um numerador? De cima. Então, esse cara aqui já tem um 2, eu vou multiplicar esse por 2 e esse por 2. Então, vai ficar 2/3. Aqui, multiplica 2 em cima e embaixo, tá? Vai ficar 2 sobre 4. 2 em cima e embaixo. 2 sobre 24. Beleza? Por que em cima e embaixo, professor? É aquela mesma ideia. Da mesma forma que eu posso cortar e continuar deixando igual a minha fração, eu posso multiplicar em cima e embaixo. Se eu multiplicar aqui, aqui vai continuar com o mesmo, representando a mesma quantidade, tá? Não entendi. Multiplica por 2 aqui e por 2 aqui. Vai ficar 2 sobre 4. 1 sobre 2 é 1 sobre 2. E 2 sobre 4 é 2 sobre 4. Então, são números diferentes. Aqui é um 1, aqui é um 2, aqui é um 2, aqui é um 4. Mas representam a mesma quantidade. Tá? Lembra da pizza? Eu posso dividir ela assim. E pegar uma de 2
Ou eu posso dividir ela assim e pegar 2 de 4. Eu continuo pegando a mesma quantidade. Beleza? Então, igualando o numerador, agora eu te pergunto. Pegar 2, você tem 2 qualquer coisa aí, dividir ele para 3. É maior ou menor que dividir para 4? Dividir para 3, você tem um pedaço muito maior do que dividir para 4, do que dividir para 24. Então, esse cara é maior do que esse, que é maior do que esse. Então, a maior delas é 2/3. Beleza? Se eu tenho duas frações com um numerador comum, a maior é a que tiver o menor denominador. Pensa nessa ideia de que você tem uma quantidade lá e você vai ter que dividir com outras pessoas. Quanto menos você divide, mais você tem. Certo? A outra é igualar o denominador. Não tem como fugir dessas duas possibilidades, tá? Para comparar a fração. Aqui, o que eu vou fazer? Olha, tem 3, tem 2 e tem 12. O que eu posso fazer aqui? Lembra do MMC? Eu posso multiplicar para chegar no MMC desses três caras. A aula está complexa, né? Está bem completinha já. Já vamos passando aí de 12 minutos, mas você vai relembrar bastante coisa aqui, tá? MMC, mínimo múltiplo comum. Então, ó, 3, 2 e 12. Como é que eu faço isso, professor? Coloca assim e vai dividindo. Primeiro, por 2, que são os primos, né? 3 dá para dividir por 2? Não. Então, repete. O 2 dá por 2? Dá. Sobra quantos? 1. O 6. O 12 dá por 2? Dá. Sobrou quanto? 6. Dá por 2 ainda? Dá. Aqui fica 3, aqui fica 1 e aqui fica 3. Agora não dá mais, né? Por 2, só vai dar por 3. E aqui você faz o quê? 2 vezes 2 vezes 3. Esse é o MMC. Tá vendo? Observe que o MMC é inclusive o maior deles. Claro. Por quê? Perdão. O 12 não é 3 vezes o 4? É. O 12 não é 2 vezes o 6? É. Então, ele já é múltiplo do 3 e já é múltiplo do 2 também. Então, beleza. Se eu tenho 3, qual é o número que eu preciso multiplicar aqui para chegar no 12? 4. Então, vou multiplicar por 4 aqui, mas eu não posso esquecer de multiplicar aqui também. Senão vai dar ruim, né? Então, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. E aqui? Quanto que eu tenho que multiplicar para chegar no 12? 6, né? Então, 1 vezes 6, 2 vezes 6, 1 vezes 6, 6, 2 vezes 6, 12. E aqui já está 12. Agora, é o contrário. Quando eu mantenho o 12, quando eu mantenho o denominador, a maior vai ser aquela que tiver maior numerador. Eu já sei que eu vou ter que dividir para 12 pessoas. É melhor eu chegar lá com um pedacinho, com 6 pedaços ou com 8 pedaços. É melhor eu chegar lá com 8 pedaços, né? Então, se os denominadores são iguais, quanto maior o numerador, maior é a fração. Então, o denominador é aquela quantidade que você vai ter que dividir. Então, se você vai ter que dividir por um valor que já está determinado, quanto mais pedaços você tiver, melhor. Agora, quando você está pensando no numerador, você fala assim, pô, eu tenho isso aqui, vou ter que levar lá para a sala de aula, levar para o aniversário. Quanto menos pessoa para dividir, maior vai ser o pedaço. Então, como é que eu comparo fração? Igualando o numerador. Está aqui. Qual é o critério? Quanto menor o denominador, quanto menos pessoa eu dividir, já que em cima é tudo igual, né? Tá vendo? Quanto menos eu dividir, melhor.
Então, numerador menor, fração maior. E igualando os denominadores. Se aqui embaixo já está determinada a quantidade de pessoas que eu vou dividir, quanto mais eu tiver aqui em cima para distribuir para essas pessoas, maior vai ser o pedaço. Tá? Então, segunda possibilidade, igualando o denominador. Beleza? Então, é isso. E aí, em todas as opções, 2/3 aqui, que era o representativo da cidade 1, tá? Representou o maior aumento populacional, ok? Percentual. Aumento real, a gente já sabe que é 4, mas o aumento aí relativo que a gente fala, tá? Percentual, alternativa A. Beleza? Então, se ficou alguma dúvida, coloque aí embaixo nos comentários. No mais, agora é só praticar.